para dar horário na escala, ali na sala de oração, como guardião da sala de oração, procure o Léo e faça a sua inscrição para isso. Nós contamos com os irmãos. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias hoje em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. É uma história muito conhecida. Você provavelmente já ouviu. E essa história é muito bom que você conheça detalhe por detalhe dela, porque ela tem muitas lições. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, diz assim: a cura da lepra de Naamã. Amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu servo vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, e vendo aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer
que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Gente, uma das coisas mais importantes da vida é a gente saber como que a gente está. Às vezes, o camarada está quebrado financeiramente, não sabe. A empresa dele está entrando, dinheiro está entrando, ele só esqueceu que ele tem contratos para começar a pagar. Ele tem coisas que ele adquiriu que ele ganhou um prazo para começar a pagar. Então o dinheiro está entrando, mas ele tem tanta dívida que ele está muito mais endividado do que realmente suprido, mas ele não sabe. E ele está comprando carro, trocando isso, trocando aquilo, viajando, e ele está quebrado. E quando a conta chegar, quebrou. Às vezes, a pessoa, ela está emocionalmente afetada. Emocionalmente, ela não está bem, mas ela não se dá conta. Por quê? Porque ela se refugia em alguma coisa, ela pega o trabalho, ela pega um hobby. Já viu aquela pessoa que nunca malhou e começa a malhar, às vezes, 3, 4 vezes por dia? Um negócio, pode ter certeza, está fugindo de alguma coisa. Não quer encarar uma realidade, porque ninguém sai do 0 para o 1000. Então a pessoa se refugia, mas a hora que aquilo não suprir mais, ela vai se dar conta que emocionalmente ela não está bem. Às vezes um casamento está ferrado, acabado, e a pessoa não se dá conta. Está empurrando com a barriga, fingindo que não estão tendo tempo um para o outro por causa do trabalho, mas não é, que eles não querem se encontrar mesmo, porque não está bom o negócio. E a pessoa não se dá conta. E às vezes, na vida espiritual, a mesma coisa acontece. A pessoa chega para a igreja, ela vem no culto, aqui no culto ela dá uma oferta, ela dá um dízimo, e ela participa do louvor, e ela ouve a mensagem, e ela fala, não, minha vida espiritual está boa. Não está boa. Não está boa. Você está no automático, que nem um avião, que ele, depois que ele decolou, o cara bota no automático, o avião sai daqui, vai lá para Hong Kong sozinho. Está no automático. Tem muitas vidas na igreja de gente que está no automático, espiritualmente está afetado, espiritualmente está abalado, espiritualmente está arrasado, mas está no automático. Você não se deu conta do quanto que você está distante de Deus ainda. E aqui é um caso desse. Esse texto fala de um homem que ele é um general da Síria. Ele é muito famoso por quê? Porque ele conquistou muita coisa para o rei da Síria. O rei da Síria é o rei mais importante da época. A segunda pessoa mais importante do mundo é Naamã. Naamã é o general do rei que mais conquista naquele período da história. Ou seja, ele é o empreendedor do rei, ele é o conquistador do rei. E ele usa uma roupa de guerra muito bonita, preparada para ele. Ele tem uma espada reluzente, preparada especialmente para ele. Ele tem um escudo lindo, lindo, com um brasão feito para ele. Quando ele passa no cavalo, o cavalo dele é um cavalo enorme, forte, bonito. Quando ele passa daquele cavalo, todo mundo admira. Só tem um detalhe, o texto diz que ele ficou leproso. A lepra naquela época é uma doença sem cura. Quando a pessoa estava leprosa, a pele da pessoa começava a se degradar, estragar, apodrecer, e começa a cheirar mal, e começa a cair pedaço de pele, pedaço, cai um nariz, cai um dedo, cai, vai apodrecendo e cai, uma coisa horrível, e não tinha cura. O cara que por fora estava poderoso, todo mundo aplaudindo, por dentro ele estava podre, e as pessoas não viam. E aí o que acontece? E aí que uma serva, uma menina que foi conquistada como escrava, porque eles tinham invadido Israel e trouxeram escravos. Essa menina veio para trabalhar na casa de Naamã. A menina falou, ó, se o meu senhor
fosse ao profeta de Israel, ele saberia que há poder de Deus em Israel, e ele seria curado. Aí a mulher fala com Naamã: Naamã, aquela menina, aquela escrava, ela falou que tem lá um profeta lá em Israel, que se fosse lá, você ficava curado. Ele vai no rei e fala: olha, a menina falou com a minha mulher falou comigo, eu estou falando contigo. Que se eu for no profeta de Israel, eu vou ser curado. O rei falou assim: então, já que a menina falou com a tua mulher falou contigo, tu falou comigo, e eu falo agora com o rei de lá. Eu mando uma carta para o rei de Israel, dizendo que você vai lá para ser curado. E leva ouro, leva prata e leva roupas, que roupa era coisa cara na época. Leva tudo e oferece como presente. Ele vai para Israel com a carta. Quando entrega a carta para o rei de Israel, o rei de Israel fala assim: cara, vem aqui para ser curado, eu agora sou Deus para curar? O que o rei de Israel entende? Ele está me provocando, eu não vou poder fazer o que ele está pedindo, ele vai declarar guerra contra mim, vai invadir isso aqui de novo, vai levar a gente escrava de novo, vai roubar nossa riqueza de novo, vai humilhar a gente de novo. O rei de Israel rasga a roupa, que era um sinal de protesto, de tristeza, de angústia. Aí o Eliseu, que é o profeta mais importante de Israel, o Eliseu manda um recado: ô rei, rasgando roupa à toa? Manda o cara aqui, que ele vai saber que tem profeta em Israel, ele vai saber que tem poder de Deus em Israel. Aí o Naamã vai com a comitiva dele, aquele cavalão, todo mundo junto, ele vai naquela pompa, alguns cavalos, algumas mulas carregadas de ouro, de prata e de vestes bonitas. Quando ele chega lá, o Eliseu nem vai lá, o Eliseu manda o office boy, que é o Geazi, o discípulo dele. O Eliseu manda o office boy lá, o Geazi, e vai lá e fala assim: vai lá e dá um recado para ele. Aí o Geazi vai lá e dá um recado. Ele chega lá para o Naamã e fala: é o senhor que o senhor Naamã? Aham. O profeta Eliseu mandou um recado para o senhor. E ele falou: mas qual é o recado? O recado é o seguinte: vá tomar banho. Vá tomar banho. Pô, mas o que é isso? Está maluco? Vá, e não toma um só não, que o negócio está ruim aí. Toma 7. O senhor vai dar 7 mergulhos no Jordão, e o senhor vai ser curado. O que ele fala? Ele fala: está de palhaçada. Rio, lá em Damasco, na Síria, eu tenho lá melhor que o rio daqui. Que papo é esse? Está maluco? Eu pensei que ele ia vir aqui invocar o Deus dele, botar a mão na direção das minhas chagas, e então ia clamar ao Deus dele, e eu seria curado. O cara nem vem aqui, mandou office boy. Que é isso? Ele sai furioso. Aí a comitiva fala: ô rei, ô Naamã, a gente veio de longe, o maior calor, tu está suado. Pô, já venceu o desodorante há muito tempo. Que ele pediu demais? Nada demais, só você mergulhar custa. Vai, cara. E Naamã vai para o Rio Jordão e mergulha 1, 2, 3, quando ele sai na 7ª vez, ele sai curado. Ele fica desesperado. Ele começa a louvar a Deus. Louvado seja, Senhor, teu nome. Vai ver até que foi Naamã que foi um dos compositores ali. Ele começa a louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus e fala: eu nunca vi isso, existe Deus em Israel, um Deus poderoso, um Deus milagroso. Aí ele vai correndo em direção a Eliseu. Ele chega lá no Eliseu e fala: eu quero dizer que não há outro Deus no mundo a não ser o Deus de Israel. E eu quero dizer que a partir de hoje eu só vou servir ao Deus de Israel. E eu queria dizer para o senhor Eliseu, que eu tenho uns presentes aqui. Está aqui, ó, ouro. E não foi pouco ouro não, tá? Era ouro demais. Ele mandou uma remessa grande de ouro. E ele mandou uma remessa grande de prata. E roupas festivais caríssimas. Aí o Eliseu fala assim: olha só, cara, quem fez foi Deus. Eu não vou te cobrar pelo que Deus fez. Pega sua prata, pega seu ouro, suas vestes, pode ir embora com ela. Mas eu estou feliz de saber que você agora reconhece que o único Deus é o Deus de Israel. O camarada pega o cavalo, fala: mas só uma coisinha, eu posso levar um pouco de terra daqui? Porque eu quero botar lá um pouco dessa terra e eu vou ajoelhar ali, lembrando que eu estou ligado ao Deus de Israel.
Ele fala, pode levar. E aí ele vai embora com a comitiva, voltando para a Síria, curado. Mas o Geazi, o office boy, o discípulo de Eliseu, fala assim, era ouro demais, era prata demais, que custava pegar um pouquinho, a gente podia viajar para Disney. O trabalho de profeta é tão difícil. Que custava só um pouquinho de prata, só uma roupinha, põe num casamento, que custava? Então ele vai atrás do Naamã e chega lá e fala, ô seu Naamã, o Naamã desce, o que foi? Rapaz, Eliseu esqueceu que ia chegar 2 discípulos lá. Os caras chegaram, aí ele perguntou, você não pode mandar um pouco de prata, umas roupinhas aí, uns negócios aí para a gente? O Naamã dobra o pedido de Geazi. Então Geazi volta, camufla o dinheiro que ele recebeu, a prata que ele recebeu, e ele está todo bobalhão lá, feliz da vida. Aí o Eliseu fala assim, ô Geazi, está vindo aonde? Falou, lugar nenhum não. Lugar nenhum? Pensa que me engana? Foi atrás do dinheiro do Naamã, cara. E então Geazi fica leproso, Geazi fica afastado do projeto de Deus para a vida dele. Gente, nesse texto aqui, nós vemos que a realidade de Naamã, para as pessoas era uma, por dentro era outra. Sei que você está acostumado a usar máscara agora, mas não é dessa máscara da pandemia que eu estou falando, não. Eu estou falando da máscara de uma vida diferente da realidade. Uma vida que o discurso não combina com aquilo que a gente pratica. Então, diante disso, hoje, nós precisamos ver qual é a nossa realidade. Quem somos nós? Eu vou apresentar 4 realidades aqui, e você vai pegar a sua. Você vai falar, ó, eu sou o caso 1, 2, 3 ou o caso 4, amém? Por isso, quais são as realidades das pessoas em relação a Deus nesse texto? Primeira realidade das pessoas em relação a Deus é a realidade de Naamã. Quem é Naamã? Naamã é a pessoa que vive fora da igreja e que não sabe se relacionar com Deus. Ele está fora da igreja, ele foi criado na Síria. A Síria é politeísta, é materialista, é imoral. Na Síria, você faz algumas coisas para os deuses pagãos e depois você vive a vida moral que você quiser. Uma coisa não está conectada com a outra. Foi isso que ele aprendeu lá. E há 2 características que a gente vê claramente na vida de alguém que não foi gerado na visão de Deus, que está fora da igreja e não sabe se relacionar com Deus. A primeira coisa que a gente vê é que essas pessoas têm uma visão restrita da espiritualidade. Veja você que no versículo 11, ele se indignou porque o profeta disse assim, vá no Jordão e mergulhe 7 vezes. Falou, o quê? Eu pensei que ele ia vir aqui, ele ia adorar o seu Deus, ele ia invocar o seu Deus, ele ia estender a mão sobre mim, e então eu seria curado. Ou seja, ele quer definir como Deus vai agir. Ele quer definir de onde vai vir um milagre. Tem muita gente chegando na igreja e fala assim, olha, esse problema meu só com o pastor Josué. Por quê? Quem falou? Quem falou que eu é que vou dar a tua resposta? Quem disse que não é Deus? Tem gente que quer definir de onde vai vir um milagre. Tem gente que quer definir de onde vai vir a cura. Quer definir de onde vai vir a solução. Ei, é Deus que está nesse ambiente, nessa família. Ele define quem ele vai usar para trazer o teu recado, a tua resposta, a tua solução e o teu milagre. Deus está se manifestando. Agora, ele não. Ele quer um ritual de invocação. Por quê? Porque na cultura dele tinha ritual de invocação aos deuses pagãos. Ele quer que o profeta de Deus faça do mesmo jeito que os profetas pagãos faziam. Ele está acostumado com outro esquema de vida. Tem muita gente que aprendeu um jeito de lidar com as coisas espirituais e acha que é suficiente. Tem muita gente que foi gerado aprendendo que, olha, é só você fazer um tipo de ação, usar algum tipo de amuleto, que está tudo resolvido. Ei,
Se você quer viver o evangelho de Deus, você precisa desaprender o que você aprendeu errado. Por exemplo, tem gente que passa em frente ao cemitério. Quando passa em frente, faz o quê? Sim ou não? Sim ou não? Aí tu pergunta assim, por que tu fez isso? Ah, não sei. Ou então ele fala, não, é respeito. Respeito a quem? Não, respeito a Deus. Mas por que Deus, onde é que está definido na Bíblia que fazer isso é respeito a Deus? Tem nada contra quem faz, não. Só estou dizendo que as pessoas fazem as coisas no automático. Às vezes o cara está aqui, ó. Do lado dele está o amigo dele de assalto. Passou em frente ao cemitério, ele, o amigo dele. Estão indo para o assalto. A vida não tem nada a ver com esse ritual, concorda comigo? Tem nada a ver. E acha que está agradando a Deus porque fez o sinal da cruz. Ah, pelo amor de Deus. Tem jogador de futebol que o cara, meu irmão, participa de umas festinhas esquisitas, umas imoralidades e tal, mas na hora que vai entrar em campo, recita um Pai Nosso, que não erra nem a vírgula. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O Pai Nosso não está ali de jeito nenhum, cara. Porque o coração que o invoca não é sincero. A pessoa quer uma bênção, mas ela não quer o Deus da bênção. Alguns botam um amuleto pendurado no carro, pendurado na casa. Minha casa está abençoada. Você acha que amuleto pendurado, nem a Bíblia aberta na porta da tua casa adianta coisa alguma. Aí eu boto a Bíblia aberta para abençoar a minha casa. Não, você bota a Bíblia aberta para você lembrar da palavra de Deus. Aí tudo bem. Mas para abençoar a tua casa, o que abençoa a tua casa é ler a Bíblia. É a tua vida que abençoa a tua casa. A transformação da tua vida. E não a Bíblia aberta. Não é amuleto isso aqui não. O irmão estava reclamando, pastor, o rato roeu meu Salmo 23. É o demônio, pastor. Uhum. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, ela estava frequentando a nossa igreja, ela tinha vindo de outra igreja evangélica, onde ela se converteu. Aí, teve a hora do lanche. Aí eu fui na cozinha para ajudar a servir o lanche. Cheguei na cozinha, um Buda com as moedinhas. Eu falei, irmã, o que é isso aqui? Ela falou, é um budinha, para dar sorte. Eu falei, mas o budinha para dar sorte? Pelo amor de Deus, gente. Que consciência da palavra de Deus tem uma pessoa que diz que crê em Jesus e bota um budinha para dar sorte. Todo respeito aos budistas, não estou aqui discutindo a fé de ninguém não, mas eu não creio nisso. Eu não creio nisso, que eu vou ter sorte porque eu botei moeda no colo do budinha. As pessoas fazem coisas, repetem rituais, sem saber. Naamã vai atrás da sua cura, leva ouro, 85 quilos, prata, 428 quilos, e leva caras vestes. Sabe por quê? Porque ele acha que ele pode comprar a bênção. Seu dízimo é sua obrigação, sua oferta é sua expressão de amor e gratidão. Há promessas e garantias nisso que a Bíblia dá, mas não pense que você está comprando a bênção. Não pense que porque você é dizimista, que tudo que você quer vai acontecer na hora que você quer, do jeito que você quer. Você não compra a bênção. Ele pensava que podia comprar a bênção. Ele quis influenciar na bênção. Teve uma carta de apresentação, fala com o rei, que eu que estou te mandando lá, o Naamã. Eles querem influenciar Deus com o poder político deles. Ei, toda alma é igual, do rico, do pobre, do famoso e do que ninguém conhece. Esse homem, ele está dominado por questões equivocadas na sua visão espiritual. Mas tem uma segunda coisa que a gente vê no homem que está fora da igreja, que não tem relacionamento com Deus. Sabe o que é? É vaidade. Vaidade. No versículo 11, ele fica chateado. Por quê? Porque quem foi falar com ele foi o office boy, não foi o profeta. Ele achou que ia ter um tapete vermelho para ele passar com a comitiva dele, e o profeta viria,
Ó Naamã, bem-vindo às terras de Israel, Deus seja contigo. Gente, por favor, esse homem está na vaidade, cheio de orgulho e por dentro leproso. É um moribundo, está no caminho da morte, mas está tirando onda. Ainda ridicularizou os rios de Israel. Lá em Damasco nós temos rio melhor. Que bobeira! Alguém está preocupado em saber que rio que é melhor, que rio que é pior? Que disputa é essa? Ainda quer tirar onda? Quantas pessoas que são como Naamã, que são como Naamã, é a pessoa que está fora da igreja, que não sabe se relacionar com Deus. Mas tem um segundo caso aqui, uma segunda realidade. A segunda realidade é Geazi. Quem é Geazi? Geazi é a pessoa que está dentro da igreja. Ele é discípulo de Eliseu, mas que também não sabe se relacionar com Deus. Tem gente de fora que não sabe se relacionar com Deus, tem gente de dentro que não sabe. O Geazi via Eliseu orando, o Geazi ouvia as pregações de Eliseu, o Geazi recebia discipulado de Eliseu, o Geazi via milagres através das mãos de Eliseu, mas ele ainda estava tão preso às coisas do mundo, que ele tinha algumas características terríveis. Quais eram? Primeiro, cobiça. Ele ficou olhando aquele ouro, aquela prata, falou: não, vou dar mole para Naamã não, meu irmão. Eliseu dá muito mole, eu quero o que Naamã tem. O problema da cobiça não é você ter ambição. Você tem uma ambição de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ver sua empresa crescer, não há pecado nisso. Uma ambição natural. O problema é a cobiça. A cobiça é quando você não quer um carro melhor, você quer o carro que o outro tem. Porque ele tem a mesma profissão que você, e como é que ele tem esse carro e você não tem? A cobiça é você querer morar no condomínio que o outro mora. Não é você querer ter o seu cantinho, é você querer ter aquilo que você viu que o outro tem, e aquilo começa a atrair você. Cobiça não é você querer ter uma bolsa bonitinha para você usar. Não, é você olhar e começar, essa bolsa ali, eu quero uma bolsa igual àquela. Então você começa a se comparar e desejar o que os outros têm. E aí você não vive mais sua vida, você vive em função de conquistas para o seu orgulho, para a sua vaidade, por causa da sua cobiça. E quantas pessoas, por causa da cobiça, fazem compras de coisas que não precisavam, que os fazem ficar endividados e aí botam a perder coisas boas que já tinham. É aquela pessoa que às vezes tem uma empresa que está indo bem, aí ele compra um carro que ele não pode ter ainda, o que acontece com ele? Ou compra uma casa que ele não pode morar ainda, aí ele compra, aí ele fica endividado, e por causa disso ele quebra a empresa dele. Que se ele viesse aos pouquinhos, ele chegaria no topo, onde ele quisesse, chegaria um passo de cada vez. Gente, cobiça, tem alvos. Ter alvos é legal, mas saiba discernir se os teus alvos têm propósitos. Se os teus alvos não têm propósitos, que Deus está envolvido, provavelmente teus alvos são fruto de vaidade e cobiça. Agora, uma segunda característica que a gente vê em quem está dentro da igreja, mas não sabe se relacionar com Deus, é que ele recebe do mundo a influência da mentira. Mentira. Versículo 22, ele vira para o Naamã e fala: Naamã, chegaram 2 caras lá, o profeta pediu para você mandar um negócio para eles. Mentira. Depois ele chega para Eliseu fala: onde é que você estava? Não fui lugar nenhum não. Mentira. Porque uma mentira atrai outra mentira. Ele está dominado por mentiras. Quantos de nós aqui mentimos? Quem aqui mente? Levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa, você mentiu de novo, a não ser vocês que levantaram a mão. Todo mundo que não levantou a mão aqui mentiu, porque todo mundo aqui mente, não tem um aqui que não mente. Você quer tirar onda comigo que você nunca mente? Sabe quando que você mente? Quando você aumenta. Te fizeram uma coisa, você aumenta. Me fizeram isso.
Quando você aumenta para justificar o teu comportamento, você está mentindo. Sabe quando você mente? Quando você aumenta a sua realização, porque você quer aplauso, louvor. Então você diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você aumenta o que você realizou. E você não mostra onde você falhou. Não, então você nesse momento que você aumentou a realidade, você mentiu. Não, eu só exagerei, exagerar é mentir. Muitas vezes nós estamos mentindo e nós queremos bancar gente que não mente. Agora, tem gente que é dominada pela mentira, tem gente que tem um desviozinho de vez em quando, né? Diz que 2 meninos estavam querendo disputar quem ia ficar com um cachorro. Então eles estavam ali disputando. Aí o pastor chegou perto e falou assim: o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos vendo aqui quem fala a maior mentira. Quem fala a maior mentira vai ganhar o cachorro. Rapaz, o pastor ficou triste com aquilo. Falou, que absurdo, vocês disputando quem fala a maior mentira. Eu, na idade de vocês, nunca falei uma mentira. O menino virou e falou assim: o cachorro é seu. Ganhou, pastor. Queridos, o pastor Jeremias Pereira contou uma vez que uma pessoa chegou lá, entregou no altar a oferta, chegou perto do pastor Jeremias com aquela cara de piedade e falou: pastor, eu entreguei minha oferta da viúva. O pastor Jeremias falou assim: pode pegar então que é mentira. Como assim, pastor? Gente, a viúva entregou tudo. Você entregou tudo? Ela entregou tudo que ela tinha. Você entregou tudo que você tem? Mentira. Uma terceira coisa que a gente vê em pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm bom relacionamento com Deus, é a vida dupla. Eliseu perto de Geazi tinha um comportamento. Eliseu longe de Geazi, ele tinha outro. Perto de Eliseu, você é homem de Deus, cara, você é demais, adoro estar com você, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas quando Eliseu saía, mentiroso, cobiça, cara armador, moleque. Vida dupla. Geazi é a pessoa que está dentro da igreja, mas que também não sabe se relacionar com Deus. Um está fora, não sabe. Um está dentro e não sabe. Mesmo ouvindo tudo que ouve. Mas tem um terceiro grupo de pessoas. Terceira realidade é a realidade da menina. Quem é? A menina escrava. É a pessoa que está fora da igreja, mas que sabe se relacionar com Deus. Ela está fora da igreja. Por quê? Porque ela quer? Não. Ela está fora da igreja porque ela foi sequestrada. Ela foi levada cativa como escrava. Aqui tem um princípio. Sabe andar com Deus quem, mesmo fora da igreja, não está fora da igreja porque quer. Está fora da igreja porque aconteceu alguma situação. Tem muita gente que fala assim: eu estou fora da igreja, mas eu me relaciono bem com Deus. Esse texto mostra claramente, nesta metáfora de Deus, que isso é uma inverdade. Não, mas é porque na igreja tem muita falsidade, que na igreja tem muita gente acima. Você é o bonzão, você é o campeão de audiência, é o puro do século. Você é o lindo, maravilhoso. Senta no trono de Deus, pede para Ele te dar conselho, dá conselho para Ele, você. Você acha que você é melhor que todo mundo? Ninguém presta na igreja, você presta. Eu estou aqui no online, pastor, te fazendo um favor, porque eu não gosto da igreja, muita falsidade. Valeu, purão. Bonitão. Está aí de cueca me assistindo aí, fica tirando onda. Gente, por favor, que caia a ficha da gente, nós estamos no mesmo barco. Nós somos pessoas que precisamos entender que somos falhos, que temos que nos arrepender o tempo inteiro, buscar em Deus uma nova forma de viver, um novo jeito de viver. Agora, essa garota aqui estava fora da igreja porque ela foi sequestrada, mas pensa na garota de Deus. Ela estava lá e ela podia falar assim: eu não acredito mais em Deus não, sabe por quê? Porque eu estava lá perto do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos, e eu fui raptada, e eu virei escrava. Que Deus é esse que deixa eu ser escrava numa terra distante? Ela não podia falar?
Não é isso que você fala às vezes? Que Deus é esse que deixou meu casamento acabar, que Deus é esse que deixou eu sofrer, que Deus é esse que me deixou endividado, que Deus é esse que me deixou desempregado, e você bota na conta de Deus as coisas ruins que acontecem, e você não pede para Deus para te mostrar que alvos Ele tem com a tua vida. A garota está lá no meio, lá daquela situação toda lá difícil, mas ela é fiel a Deus. Ela fala assim, ó, se ele for lá na terra de Israel, ele vai saber que há Deus em Israel. As dores dela, o sofrimento dela, o distanciamento dos seus pais não roubou dela a visão de que Deus é poderoso. Talvez você esteja aqui e você passou por situações difíceis na vida, de perdas na vida, e você fala, pô, como é que Deus deixou isso e tal, e você está aí tão enfurnado nessa dor, nesse sentimento que você não sabe explicar, que você está perdendo a oportunidade de falar, Deus, olha só, aquela garota continuou sendo uma serva fiel, uma pregadora do evangelho em terra estrangeira, no meio da humilhação. Eu quero ser alguém usado por ti, eu não vou me entregar às dores que o mundo fez, eu não vou me entregar às perdas que eu tive na estrada. Você tem que saber qual é a sua realidade. A garota estava fora da igreja, não porque queria, mas ela sabia se relacionar com Deus. Mas temos uma quarta realidade última aqui. A quarta realidade última é a realidade de Eliseu. Tivemos o Naamã, fora da igreja e não sabia se relacionar. Tivemos Geazi, dentro da igreja e não sabia se relacionar. Tivemos a menina escrava, Israelita, fora da igreja, não porque queria, fora, mas sabia se relacionar com Deus. Mas nós temos aqui o Eliseu, é a pessoa que está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus. Eliseu é um homem cheio de Deus. E quais são as características que a gente vê em Eliseu nesse texto? Primeiro, desprendimento. Naamã fala, tem aqui ouro, muito ouro, tem aqui prata, muita prata, tem aqui roupas caras. Ele fala, pega tudo teu e pode levar. Deus fez, a honra é para Ele, a glória é para Ele, eu só fui um instrumento. Obrigado, Senhor, por participar do que o Senhor quis fazer. Eu não cobro para fazer, eu não cobro para ser instrumento, eu pago para ser se preciso for, e eu pago com a minha vida, com o meu sacrifício, porque o que me move não é dinheiro, é o meu amor a Deus. É isso que Eliseu está falando, desprendido é aquela pessoa que fala assim, eu tenho lá na minha conta 300 mil reais, eu vou dar 50 mil para a obra de Deus, para creche, vou dar. Aí alguém fala assim, mas por que você vai dar? Vai fazer falta quando você for se aposentar. Ei, querido, conforme o que te aconteça, todo o dinheiro que você guarde não é suficiente. Você está dependendo da sua economia? Não estou falando para você não economizar não, pode economizar, não tem problema não. Só estou dizendo que você está dependendo da sua economia para fazer o seu futuro. Você não sabe ainda o que é futuro. Quem segura a tua onda é Deus. Se não for Deus, todo o dinheiro do mundo não segura a tua onda. Para com isso. Para com isso. Eu vi agora a reportagem, um empresário rico, casado com uma moça que era apresentadora de televisão, 56 anos, o cara morreu de Covid, a mulher pegou, o filho pegou, ele morreu, 56 anos, cara novo, se alimenta bem, empresário, dinheiro para comprar o remédio que quer, o suplemento que quiser, para ter personal, para ir na academia, para fazer o que quiser. Gente, pelo amor de Deus, desprendimento. O que você tem de mais barato que você pode dar para Deus é seu dinheiro, pelo amor de Deus. Segunda característica do homem que está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus, autoridade espiritual. Ele fala para Naamã, vai lá no Rio Jordão, mergulha outra vez, vai ser curado. Já imaginou se a cura não vem? Que vergonha, hein? Mas por que ele falou isso? Por quê? Porque ele não falava da boca, ele não falava da decoreba, ele não falava do que ele ouvia nessas gritarias de culto, que muitas vezes tem mais gritaria do que poder. Não, ele falava o que ele ouvia de Deus.
Ele é antenado com Deus, ele tem vida com Deus. Ele vê menos televisão, ele vê menos WhatsApp, ele vê menos Instagram, ele vê mais Deus. E porque ele vê Deus, ele tem intimidade. Porque tem intimidade, ele ouve, ele percebe, ele se conecta. Ele fala: ó, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, volta aqui limpinho. Autoridade espiritual. Tem uma terceira característica de quem está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus: visão espiritual. Visão. Quando Geazi chega, Geazi fala: eu fui só dar uma voltinha, não fui lugar nenhum não. Sabe o que ele fala para Geazi? Fala assim: pensa que em espírito eu não te acompanhei? Pensa que em espírito eu não percebi o que você estava fazendo? Você foi atrás do Naamã e do dinheiro dele. Você foi dar um péssimo exemplo. O Naamã ia chegar na terra dele falando que pagou pela promessa. E eu queria que ele chegasse lá dizendo: fui lá e de graça recebi o milagre do Deus de Israel. Eu queria que ele testemunhasse: você atrapalhou tudo, seu sem vergonha. Agora tem uma coisa importante que eu preciso te falar aqui. É que o Geazi, ele jogou fora uma oportunidade incrível. Por quê? Porque Eliseu, quando Elias, o seu antecessor, estava para morrer, o Elias perguntou para Eliseu: o que você quer? Ele falou assim: eu quero porção dobrada da unção de Deus que está sobre a tua vida. E se você pegar os milagres feitos através de Elias, Eliseu fez o dobro. Faltava um milagre só para ser o dobro. Aí um dia um cara caiu na cova onde estavam os ossos de Eliseu, e o cara ressuscitou. E aí o relato de milagres agora virou o dobro do relato dos milagres na vida de Elias. Pois bem, Elias é o cara que subiu ao céu no redemoinho. É um cara que não viu a morte. Eliseu tinha unção dobrada da unção de Elias. Se Geazi fosse fiel, receberia a unção quadruplicada da unção de Elias. Olha que desgraça que o cara fez. Por causa de quê? De dinheiro. Olha quanta coisa que você pode não ter na sua vida por causa de dinheiro, por causa de mentira, por causa de pecado. Como é que eu posso sair do caminho de Naamã para o caminho de Eliseu? Primeiro, obedeça a Deus ainda que sem entender. Obedeça a Deus. É para mergulhar no Jordão? Não estou entendendo nada, vou mergulhar. É para trabalhar na igreja? É para ser líder de célula? É para me esforçar? É para ser discipulado por uma pessoa que eu nem achei que ela era tão legal assim? Obedeça, sem entender. Sua liderança está direcionando, vai lá, cara, obedece. A Bíblia diz: obedece, viva do jeito que a Bíblia diz. Segunda coisa e última: se você quer sair do caminho de Naamã para o caminho de Eliseu, tenha uma vida de louvor a Deus. Uma vida de louvor. O cara acabou de ser curado, louvou a Deus, foi até Eliseu e falou: Eliseu, eu quero louvar a Deus, deixa eu levar uma terra para eu lembrar dessa terra, e eu vou dizer lá na minha terra que não há Deus como Deus de Israel. Ele quer engrandecer o nome de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Tem uma vida de gratidão, tem uma vida de exaltação do nome de Deus. Fale bem de Deus o tempo inteiro, fale bem de Jesus o tempo inteiro, fale bem do seu pastor o tempo inteiro, fale bem da sua igreja o tempo inteiro. Fale para as pessoas e para a igreja, no olho que tem que consertar, não para o mundo que não entende os problemas que temos porque somos gente. Muita gente vai para o inferno porque você é tão sincero que fala perto de gente despreparada o que você deveria falar no olho de quem você tem alguma dificuldade a tratar. Hoje Deus está te chamando aqui para uma realidade. Saia daqui um Eliseu. Saia daqui um Eliseu. Gente está dentro da igreja e que sabe se relacionar com Deus. Não seja um Naamã, fora da igreja e não sabia se relacionar. Não seja um Geazi, dentro da igreja e não sabe se relacionar. Não seja uma pessoa assim. E não seja como a menina, porque ninguém está te levando escravo. Ela estava fora porque não tinha como estar dentro. Seja um Eliseu, fique dentro da igreja e saiba se relacionar com Deus.
Curve a sua cabeça nesse momento. Eu queria perguntar quantas pessoas estão aqui que gostariam de, nesse momento, começar uma nova vida com Jesus. Quantas pessoas aqui querem começar uma nova vida com Jesus hoje? Querem pedir perdão dos seus pecados, querem a fé de Eliseu, querem se relacionar, ter desprendimento, visão espiritual, poder espiritual, querem bênção nos seus negócios, querem bênção na sua família, querem andar no caminho do Senhor em obediência. Você em casa aí na internet, quer começar uma nova vida com Deus hoje? Um novo projeto com Deus? Quer viver um sentimento novo com o Senhor? Quer construir com o Senhor? Quer ser guiado por Ele, ser obediente a Ele? Ei, em casa ou aqui, repete comigo uma oração. Repete comigo uma oração, quem quer começar esse novo caminho com Deus hoje. Diga assim: Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados e peço que Jesus mude a minha história. Eu quero viver do jeito que a Bíblia diz, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus que pode mudar a minha vida. Esse texto não foi lido aqui hoje à toa não. O Senhor queria mudar a minha vida e o Senhor conseguiu, porque eu creio nisso e eu quero que o Senhor faça a obra na minha vida. Eu entrego minha família, meus bens, meus sonhos, tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. A igreja continuou de cabeça baixa orando. Eu queria perguntar, quantas pessoas aqui fizeram essa oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus? Se você fez essa oração comigo, levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu queria orar em seu favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Pode baixar a mão. Quem mais está começando uma nova vida com Jesus hoje? Quem mais está querendo esse novo propósito? Eu quero orar em seu favor. Aonde? Aqui? Aqui? Não estou vendo. Levanta bem alta a mão aí para mim. Aonde? Ali. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus abençoe. Pode baixar a mão, querida. Mais alguém? Tem uma criança também levantando a mão lá. Deus te abençoe. Isso mesmo. Amém. Quem mais? Quem mais está começando uma nova vida com Jesus hoje? Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Glória a Deus. Quem mais? Agora você em casa, você está começando uma nova vida com Jesus hoje? Você vai fazer o seguinte: tem um número de WhatsApp aí, ó, 982220112, 982220112. Vai nesse WhatsApp, escreve assim: eu recebi Jesus, eu recebi Jesus, eu entreguei a vida a Jesus, ou eu me reconciliei com Jesus, do jeito que você quiser. Vai lá e escreve isso, que eu quero os seus dados, quero me relacionar com você, mandar uma comunicação para você, te convidar para uma coisa muito legal, tá bom? Eu quero o seu contato. Vai lá no WhatsApp ali, escreve: eu recebi Jesus. Agora vocês aqui, tem mais alguém começando uma nova vida com Jesus hoje? Levanta bem alto a sua mão. Tem mais alguém? Mais alguma pessoa? Alguém se reconciliando com a igreja, voltando para o evangelho hoje? Levante bem alto a sua mão, quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém? Vamos fazer o seguinte: todos que levantaram a mão, eu queria pedir: Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Eu queria convidar todos que levantaram a mão, que você fique de pé agora, por favor. Vou precisar de professores do Ministério Infantil, porque nós temos criança ali, lá e lá, também entregando a vida a Jesus, tá bom? Vou precisar de professores do Ministério Infantil para ajudar. Crianças lá atrás, ó. Tem um menino, aonde que é o menino? Tem um menino que foi por aqui. E lá atrás tem mais duas crianças ali, ó, ali e ali. Então, fica de pé, por favor, no seu lugar. Você que está começando uma nova vida com Jesus, nós queremos orar em seu favor. Pessoal, líderes de célula, por favor, rapidinho, vamos lá assessorar? Vamos lá, chega bem pertinho deles aí. Pode ir, gente, vamos embora. Vai lá, gente. Vai lá, meu irmão da intercessão. Vamos lá, isso. Cola isso, vamos lá. Cola com eles ali, ó. Ó, tem uma pessoa lá sozinha ainda. Tem uma pessoa sozinha lá. Isso. Tá certo? Você aí, você que está em casa, por favor, vai lá, escreve: eu recebi Jesus. Amém? Já tem uma pessoa do lado de cada pessoa? Já tem? Já tem? Então nós vamos orar agora. Tem mais uma menina aqui. Tem mais uma menina de Jesus aqui, ó. Tem que ter alguém do ladinho dela aqui, ó. Isso. Já tem um do lado de cada pessoa? Já? Então vamos orar? Vamos orar. Santo Deus, eu te louvo por cada pessoa que aqui está de pé dizendo: eu quero uma nova vida, eu quero um recomeço. E alguns são crianças, mas que ouviram a mensagem e foram tocados pelo teu Espírito.
Eu me decidi com 8 anos de idade. Eu acredito muito na decisão deles, porque naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Senhor meu Deus, toma a vida dos adultos e jovens e crianças que se decidiram hoje, muda a história deles, e para cada pessoa que está em casa, que está começando uma nova vida, que eles possam estar escrevendo no WhatsApp os seus nomes: eu recebi Jesus, ou eu me reconciliei, porque o Senhor Deus, as linhas da internet também levam o teu poder, e nós te louvamos por cada pessoa aqui em casa está se decidindo por Deus. Deus, muda a história de cada pessoa aqui, que cada um receba a tua glória, pois é no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode vir para cá quem vai me ajudar na ceia do Senhor, e eu queria pedir que as pessoas que estão fazendo aí, pegando os dados, que continuem, tá? E eu queria chamar todo mundo que vai me ajudar na ceia do Senhor para estar aqui à frente. Bem, queridos, nós vamos ter agora a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É um momento de fé, é um momento de muita fé. Por quê? Porque é um momento em que a gente relembra o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Esse sacrifício não foi em vão. Esse sacrifício garantiu para cada um de nós vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Agora, quando a gente come, a gente vai comer o pão e o vinho. O pão significa o quê? O corpo de Cristo. Você tem que crer que Jesus veio aqui em forma de homem. Ele andou. Ninguém na história pode questionar que Jesus existiu. Você vai pela Palestina, as marcas da presença dele estão em toda parte. Então, na verdade, isso aí é muito fácil de acreditar, mas tem que acreditar que ele era um filho de Deus. Agora nós vamos beber também o vinho. Significa que o Filho de Deus veio aqui, mas ele derramou o seu sangue. Ele morreu numa cruz. E quando ele morreu numa cruz, o que acontece? Ele naquele momento estava substituindo a mim e a você. Porque aquela morte física foi a mais barata. Na verdade, naquele momento, Jesus estava espiritualmente recebendo o pagamento pelos pecados de todos nós. Essa foi a maior dor de Jesus na cruz. Ele estava dizendo para o Pai: Pai, eu pago o preço do pecado deles, para que quando eles me receberem no coração, eles possam então ter vida e vida abundante, vida e vida eterna. Jesus pagou o preço, que pela nossa maldade nós receberíamos um castigo eterno, mas por causa de Jesus nós recebemos o quê? Vida eterna. Vida eterna. Gente, coisa maravilhosa. Todo mundo sabe que existe eternidade. O que é isso, pastor? Todo mundo sabe. É por isso que fazia pirâmide lá no Egito, botava lá um monte de comida, ouro, diamante, botava tudo que podia para o faraó, na eternidade, na reencarnação que eles acreditavam, ele ter bens materiais também. Todo mundo sabe que essa vida aqui não encerra. Se você foi criado para algo além da vida, é por isso que você se revolta com a morte. Ninguém aceita a morte. Claro, você foi criado para ter uma vida eterna, só que a gente morre por causa do pecado, mas a gente tem vida eterna por causa da salvação. Então nós vamos agora comer o pão e o vinho. E quem deve participar? Quem crê nisso, quem entregou a vida a Jesus e está em comunhão com Jesus. Talvez você esteja aqui e diga: eu não estou em comunhão. Peça perdão a Deus e participe. Algumas igrejas, elas batizam todas essas pessoas, batizam as crianças, mas o batismo é uma decisão para quem sabe o que está fazendo. Então, a gente aqui só batiza quem está consciente. Eu entreguei minha vida a Jesus. Se você foi batizado com essa consciência e você realmente entregou a vida a Jesus, então você vai ficar de pé, vai receber o pão e o vinho. Se você ainda não é batizado, pessoal, já pode entregar, tá? Ao receber o pão e o vinho, você pode sentar. Agora, se você ainda não é batizado, tem uma boa notícia. Dia 29 agora vai ter batismo. Dia 29. Fala com o seu líder de célula que você quer batizar. Se tiver alguma coisa para você consertar, vamos consertar até dia 29, né? Alguma coisa que não dá para continuar, vamos tirar da vida. Mas eu queria muito que você batizasse no dia 29. Vai ser uma linda festa, amém? Vamos lá. Tão grande amor
cruz me mostrou o vazio em mim e a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim, revela o mais profundo do meu coração. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso, e eu foi pela cruz manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Oh, tão grande amor, tão grande amor, eu não mereço, eu não mereço. A cruz me mostrou o vazio em mim e a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim, revela o mais profundo do meu coração. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso, e eu foi pela cruz manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Glórias a Deus. Quando a gente lê em 1 Coríntios 11, fala do pão e do vinho, e no versículo 28 diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse momento não é um ritual, porque se fosse só ritual, diria só: coma o pão, beba o cálice. Mas ele fala: examine-se, ou seja, há um processo espiritual, há um processo no coração, há uma interação com o Espírito Santo, há uma graça envolvida, há um milagre envolvido, há uma postura envolvida, há um quebrantamento envolvido, há uma renúncia envolvida, um sacrifício envolvido, para a gente viver o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão, lembrando do corpo de Cristo, morto em nosso lugar. Ainda em obediência ao Senhor, lembrando que não foi de graça não, foi preço de sangue. Jesus foi martirizado no nosso lugar, mas a gente agora tem vida eterna, né? Quem pode dar um amém aí? Amém? E a gente pode vencer qualquer pecado, sim ou não? E o que a gente fez de errado no passado, nós vamos falar uma coisa para ele agora: meu passado de pecado vai se danar. Amém? Vai se danar, porque eu vou viver uma nova vida em Deus. É isso que a gente tem que pensar, ver o novo de Deus. Vamos lá, amém? Então, em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice.
Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por esse culto. Leva-nos cheio de esperança, leva-nos cheio de autoridade, cheio de visão espiritual, cheio de alegria. E que o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos nós aqui, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, de agora para todo sempre. Amém. Boa semana, que Deus te use, Deus te abençoe, que você fale de Jesus para todo mundo, você lê a Bíblia e ore todo dia. Seja fiel. Vai com Deus. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la.